algumas consequências de feedbacks tóxicos, aquele que não acrescenta nada, não muda em nada a vida da pessoa. E se mudar, vai ser para pior. Entre as principais consequências, né, de feedbacks tóxicos, destacam-se conflitos e ruídos na comunicação. Um feedback mal dado, um feedback mal realizado, que não necessariamente precisa ser um feedback agressivo, como o exemplo que eu dei agora há pouco, mas um feedback vazio, né? Ele pode causar conflitos justamente por falta do entendimento que deveria haver do que é que precisava ser feito. O feedback corretivo, principalmente, ele orienta ou reorienta uma determinada atitude, redireciona uma determinada tarefa, né? E quando o feedback ele é mal fornecido, quer ver um exemplo? Quando um gestor está com muita pressa, né? Ele tem mais o que fazer do que ficar reorientando, conferindo se a pessoa entendeu, né? Então, ele faz aquela coisa mal feita em termos de feedback, isso vai causar uma série de problemas na comunicação, né? Problemas de comunicação é um fator muito sério para causar conflitos, né? A gente vê muito disso nas organizações. Uma outra consequência de um feedback muito mal dado, de um feedback tóxico, o clima organizacional fica bem prejudicado. Quer ver um feedback tóxico pesado? Quando um gestor dá um feedback ruim na frente para alguém, né, para um determinado colaborador, na frente da equipe, né? Isso acaba com o clima daquela equipe, acaba com o clima organizacional, acaba com a motivação, cria uma animosidade das pessoas em relação ao líder. Aliás, líder não, ao gestor, porque líderes não dão feedback dessa maneira, né? Líderes, eu até costumo dizer, não existe líder tóxico, né? Existe um termo já bastante conhecido do líder tóxico. Mas se a pessoa é tóxica, se ele é um gestor tóxico, então ele não é líder, concorda? Então veja, o clima organizacional fica prejudicado, o clima ele afeta também a cultura da organização, muitas vezes quando isso se torna corriqueiro, quando isso se torna viral dentro da organização, né? Dependendo do gestor que lida com os colaboradores de uma maneira tóxica, né? Principalmente se for um gestor, um dirigente da alta administração, né? Ele lida com seus gerentes, com seus supervisores de maneira tóxica, isso vai dar um impacto violento na cultura da organização. Muitas vezes ele não percebe, acha que é natural, né? Uma outra consequência, o natural aumento de turnover. Quem é que gosta de trabalhar junto de um gestor que não sabe dar feedback, que não orienta? A gente vai ver também, existe o feedback positivo, um elogio, um incentivo. Gestores que não elogiam, não reconhecem, não incentivam as pessoas da sua equipe, né, perdem essas pessoas. Essas pessoas rapidinho começam a buscar uma recolocação no mercado. Então, o aumento de turnover também é uma consequência de feedbacks tóxicos dentro da organização. Prejuízos financeiros, né? Prejuízos financeiros a gente pode enumerar aqui um monte de coisa, como, por exemplo, o próprio turnover foi até na Masterclass do mês passado sobre gestão de RH, gestão de recursos humanos, nós falamos sobre isso. O turnover, ele causa prejuízo imenso, de tal maneira que a gente não tem, muitas vezes não consegue mensurar, como, por exemplo, o tempo que leva para selecionar uma outra pessoa, o tempo que eu levo para treinar essa outra pessoa, o tempo que eu levo produzindo menos, por exemplo, enquanto estou treinando essa nova pessoa. A sabotagem ela pode existir no mau atendimento,
né, ao cliente, pode existir um relatório manipulado. A pessoa, quando recebe o feedback negativo, um feedback tóxico, ela pode causar um prejuízo imenso, causado pela raiva, né, que ela passa a ter daquele gestor, né? Então, feedbacks tóxicos, elas trazem uma cadeia de consequências muito nocivas para a organização. Sem contar com os riscos legais. Que riscos são esses? Principalmente agora que a NR1 deve entrar em vigor em breve, as pessoas, né, eu acho até que estão se preocupando pouco com a NR1, né? Tá uma coisa acontecendo mais nos RHs das grandes corporações, mas a NR1 vai apertar mais ainda as condições psicológicas de trabalho, né? A saúde mental do trabalhador. Então, feedbacks tóxicos que causam constrangimento, por exemplo, isso vai impactar violentamente na reputação da organização, os setores os setores jurídicos dessas empresas e fazer questão de manter gestores tóxicos, vai ter muito trabalho, mais ainda do que já está tendo quando a NR1 entrar em vigor. Então, riscos legais são muito grandes também. E, curiosamente, a gente tem visto grandes corporações tendo problemas com isso. Gestores, diretores, perdem o controle, perdem a noção do que é o poder. O poder cabe ao cargo, não a eles, né? E se tornam absolutamente tóxicos e são condescendentes com gestores tóxicos. Então, as consequências são muito sérias. E reparem mais uma vez, a maioria desses itens que eu coloquei aqui, você não encontra indicadores aí. Depois você vai até encontrar um indicador lá dizendo que a margem de contribuição está caindo, né? Que as vendas estão caindo, mas muito dificilmente alguns gestores vão atribuir esses prejuízos ao feedback tóxico, por exemplo, a uma gestão tóxica, né? Atribuir ao mercado, à concorrência, aos fornecedores, menos à gestão.